Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. O livro de Hebreus. Hoje nós já lemos, o livro de Hebreus através do pastor Carlos Alexandre. Mas nós vamos estar lendo também o livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo 31. Nós vamos falar de fé, restauração. Quando a palavra de Deus, quando abrimos a Bíblia, Deus está falando através da sua palavra. E através dessa palavra a qual nós iremos ministrar essa noite, eu digo nós iremos, porque não é só eu, é o Espírito Santo de Deus com você, de família, fé e restauração. Livro de Hebreus 11, 31. Assim diz a palavra do Senhor esta noite, para eu e para você. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém? Vamos ler novamente. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Podem se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Para lembrar essa história dessa mulher, quantos conhecem? Raabe, que se encontra no livro da genealogia de Jesus. Mas nós temos hoje uma lição, eu trago isso como uma lição. Domingo eu ministrava também no Morumbi a respeito um pouco dessa mulher. E nessa noite Deus traz para nós um encorajamento, igual aqui já foi falado essa noite, que através da fé, essa mulher entrou, ela abriu as portas e a salvação entrou nesta casa. A sua família, ela foi salva através da fé dessa mulher. E eu dizia que para que uma família se converta, basta apenas que Deus escolhe entre as famílias para que aquela família se torne salva. Basta que nós abrimos a porta. Em casa foi assim, na minha família foi assim. Um dia minha esposa, ela abriu a porta para que Jesus entrasse, e através dela, da vida dela, das orações, do clamor, das lágrimas dela, Jesus entrou na minha casa, na minha família, e transformou um em cada um. Hoje a minha casa serve ao Senhor. Mas há um período, há uma espera, há uma inquietação. Passou um período para que Deus transformasse, entrasse na casa dessa mulher. Às vezes nós queremos que as coisas acontecem rápido. Viemos para a casa do Senhor, aceitamos Jesus, deixamos Jesus entrar em nossa casa e já queremos que no outro dia toda a nossa família esteja salva. Mas primeiro, às vezes, Deus tem que trabalhar em mim. Deus tem que trabalhar em você. E eu trago essa história iniciando no livro de Josué. Quando Josué escolhe 2 homens. Olha como é tremendo, irmãos, quando nós abrimos a nossa porta da nossa casa, para que a palavra de Deus ela entre, para que um homem de Deus venha trazer uma palavra. Quando alguém bater na porta da sua casa, tentando trazer ou querendo levar uma mensagem para a tua família, para a tua casa, abre a porta, abre o portão e deixa essa pessoa entrar para falar de Jesus.
Mesmo você conhecendo, sabendo quem é Jesus, deixe essa pessoa. Josué, conhecendo nós a palavra, ele envia 2 espias para conhecer Jericó, para por ali rodar, porque ele planejava, Deus planejava uma estratégia para derrotar Jericó, porque aquela terra a qual fora prometida. Mas a questão é, havia pessoas lá dentro para ser salvas. Por mais que Deus queira destruir algum lugar, vinha um vento, passar alguma tempestade, mas dentro daquele bairro, dentro daquela casa, Deus tem salvação. Havia salvação em Jericó, como também havia salvação em Nínive, mas a história dessas 2 cidades foram diferentes. A história de Nínive e a história de Jericó aconteceram diferentes. Mas eu digo que Deus, Ele deu oportunidade a todos. Deus deu oportunidade a Nínive, a qual Deus se arrependeu daquilo que ia fazer e não fez, e salvou aquela cidade. Mas Jericó estava no plano de Deus para destruição, mas também para salvação, porque aquela terra era prometida. A tua casa é algo que Deus está vendo, é algo que Deus já prometeu, é algo que Deus quer entrar para transformar, não somente a você, mas todos da tua casa. Todos da tua casa. E lá vai os 2 espias, e aonde eles vão? Plano de Deus. Vão diretamente à casa de uma meretriz. Vou dizer uma coisa, Deus, Ele não poupa o pecado de ninguém. Eu dizia e digo que Deus, Ele não poupa o meu pecado e nem o teu. Quando nós conhecemos a palavra e persistimos em pecar, Deus uma hora Ele vai nos desmascarar, porque Deus não deixa pecado escondido. Deus Ele fala, Deus Ele alerta, Deus Ele usa um profeta, Deus manda corrigir minha casa, pôr minha casa em ordem. Tudo o que vai acontecer, Deus vem e nos avisa. Mas Deus tem plano e tem propósito a nossas vidas. Raabe, algo que Deus já havia escolhido. E aqueles espias, eles vão na casa dessa meretriz, com o plano de espiar a terra. Mas o plano não era a terra, o plano era Raabe. O plano de Deus, muitas vezes não é o teu vizinho, é você. Mas Deus, Ele leva a mensagem, Ele leva a palavra em todos os bairros, em todas as ruas, em todas as casas. Assim como foi feito o evangelismo, a cruzada, Deus levou a voz, a palavra a todas aquele bairro, a qual nós evangelizamos. Mas Deus tinha plano naquele evangelismo. Quantas almas foram alcançadas, retornaram para o Senhor através da palavra, daquele panfleto, aquela palavra que você foi naquela casa, eles abriram a porta e você entrou, e ali você lançou uma palavra. Talvez você não está vendo alguns daquelas pessoas aqui dentro, mas com certeza eles estão dentro de alguma casa servindo a Deus. O importante é que Deus vê, não nós. E o plano de salvação nessa família, ele veio ali e envia, mas Raabe, ela anuncia a esses espias o temor de Deus. Por isso que eu digo, que eu entendo que Jericó ficou sim conhecida pelo poder de Deus, porque na palavra ela diz, na palavra ela confirma. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Então ela confessa que quando ouviram falar de Deus, ouviram falar de Jesus, ouviram falar que o mar vermelho se abriu, e aquele povo Israel estava vindo para Jericó, eles temeram. Então ela diz toda a terra. Aí eu entendo que toda Jericó conheceu o nome de Deus. Então eu digo que toda a cidade, o teu bairro, a tua casa já ouviu falar de Deus.
já ouviu falar de Jesus. Ela diz: estão todos desmaiados, com medo desse Deus. Então ela teve temor, porque ela diz: bem sei que essa terra já não é mais nossa, essa terra é de vocês. Quer dizer, que o mundo, a terra, Jericó, o lugar de pecado, já não pertencia mais a ele, pertencia a Deus. A tua casa, a tua família, o teu bairro, lugar de pecado, não pertence mais ao pecado, vai pertencer a Deus. Essa terra, ela está dizendo, aonde eu piso, ela não pertence mais àquele mundo que eu vivia, ela não pertence mais àquele Deus que eu servia, agora ela pertence a esse Deus soberano, que é o Deus de Israel. Então ela confessa diante dos espias, daqueles homens enviados de Deus. Ela já sabia que aquela terra não era mais dela. É claro, quando nós pertencemos ao mundo e viemos para Jesus, aquilo não pertence mais a nós. Deus nos fez uma nova criatura. Então as coisas do mundo a qual eu fazia, então eu não faço mais, aquilo não me pertence mais. O alcoolismo, os bailes, a danceteria, as noites, não pertence mais. Por quê? Ela abriu a porta para que os espias entrassem. Sabe o que representa? Ela abre a porta para que a palavra de Deus entrasse na casa dela. O enviado de Deus, esses homens eram enviados de Deus. Então ela confessa: já ouvi falar que esse Deus abriu o mar vermelho. Essa terra não pertence mais a nós, mas pertence a ti. Pertence ao Deus de Israel. Então ela confessa que dentro daquela cidade havia um pavor. O povo já estava inquieto, porque sabia que quando Deus chega no lugar de pecado, as coisas mudam e as coisas transformam. O diabo, ele está apavorado, o diabo está investindo, mas ele teme quando o homem de Deus chega para fazer a obra de Deus. Isso é, se eu e você fazemos a diferença. Porque aqueles homens de Deus, os dois, eles entraram naquela cidade. Talvez nós não percebemos, mas eles fizeram a diferença. Como é que ele sabia que esses dois homens estavam na casa de Raabe? Como que o rei ficou sabendo que esses homens estavam em Jericó? Pela diferença, pelo caráter, pela atitude e pelo brilho que há no rosto deles. Porque todos nós que temos o Espírito Santo enviado por Deus, nós somos diferentes, nós temos uma diferença. E eles foram ali enviados. Uma coisa é nós querer fazer do nosso jeito, e a outra coisa é sermos enviados por Deus. Quando nós fazemos do nosso jeito, nada acontece. Mas quando nós somos levados pelo Senhor e fazemos aquilo que Deus manda, as coisas acontecem. Aqueles homens, eles foram enviados por Deus. Então aonde Deus mandar você ir, vá. Onde Deus mandar você fazer, faça. Aquilo que Deus mandar você fazer, não deixe de fazer, se é Deus que está mandando. Às vezes você pode dizer, esses homens podiam pensar: mas Jericó é uma cidade fortificada, o que nós dois vamos fazer lá? É lugar de pecado. Quando eles descobrirem que nós estamos lá, eles vão nos matar. Ei, não importa. Não importa aonde Deus está mandando você ir ou o que Deus está mandando você fazer. Se é Ele que está mandando, saiba que a proteção é dEle, o poder é dEle, a unção é dEle, a autoridade é dEle. Então quem vai substituir a autoridade de Deus? Ninguém substitui a autoridade de Deus. Aqueles homens, eles tinham certeza que eles iam voltar, trazendo uma mensagem para Josué. Mas a maior mensagem que ele leva é dentro dessa casa. A palavra do homem. A palavra do homem de Deus. Mas o que fez Deus? O que chamou a atenção de Deus através de Raabe? Qual foram as palavras? Primeiro, ela teve fé. Segundo, ela teve temor. Quem não tem temor de Deus, meu filho? Quem não tem temor de Deus
olha, pode se converter novamente. Porque quando nós temos temor de Deus, nós somos obedientes, nós somos fiel. Eu dizia para o pastor Carlos, cada vez que a gente sobe no altar para trazer a palavra de Deus ou uma mensagem, o corpo treme, a mão esfria, porque o dia que acabar isso, perdeu o temor de Deus. O dia que a perna parar de tremer, perdeu o temor de Deus. Aí você deixa Deus lá embaixo e você sobe sozinho. Mas enquanto nós temos esse temor, sabemos que o Senhor está conosco. Então ela tinha temor. Ela tinha temor. E ela confessa. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração e ninguém mais há ânimo algum por causa da presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Ela não conhecia esse Deus que nós conhecemos, mas ela sabia que Deus, esse Deus de Israel, era um Deus que comandava em cima e um Deus que comanda embaixo. É uma lição essa mulher dá em nós. Só porque ela abriu a porta e a palavra de Deus entrou. Quando abrimos a porta do nosso coração e a palavra de Deus entra, nós sabemos que Deus é soberano. Ele comanda em cima, Ele comanda embaixo. Ele comanda a minha casa, comanda a tua casa, comanda o meu trabalho. Aonde quer que nós fomos, é Ele que comanda. Mas para Ele comandar, eu tenho que deixar Ele comandar. Eu tenho que deixar Ele fazer. É uma lição. Os atributos dessa mulher. O reconhecimento que Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso. Mais um, reconhece que Deus está em cima, que comanda, e um Deus que está embaixo. Está dizendo, eu não sou nada lá em cima, também não sou nada embaixo. Tudo que eu tenho é dele. Tudo que hoje eu sou é Ele e por Ele. As portas foram abertas porque Ele enviou. As portas da sua casa foram abertas porque um dia Deus achou graça no teu coração e enviou a palavra. Agora a salvação, ela é um caminho, é um percurso. Deus está falando da palavra que entrou na casa dessa mulher. E está dizendo que vai entrar a salvação. Muitas vezes nós queremos as coisas acontecem, mas há um período, aconteceu um período de espera. E essa espera às vezes nos deixa impacientes. Como é difícil você ouvir Deus falar que está chegando uma bênção na tua casa, que está chegando a prosperidade na tua casa, que está chegando uma mudança na tua casa, e você espera. Você quer que você saia daqui, a coisa acontece amanhã. Acontece. Milagres acontecem. Mas às vezes Deus precisa trabalhar. E há um período de que Deus trabalha. Há um espaço para Deus trabalhar. Deus está trabalhando em mim até hoje. 15 anos de convertido. Deus está trabalhando em nós, na igreja. Todo dia Deus trabalha um pouco. Todos os dias. Porque ainda não estamos uma igreja perfeita para ser levada. Ainda não somos uma igreja perfeita. E Deus vai buscar uma igreja perfeita. E eu quero, junto com você, ser essa igreja perfeita. Mas para isso, nós temos que caminhar. Ter fé. E esperar. Aí diz assim: agora pois, jura-me, vos peço pela Senhor, pela voz, que fiz beneficência ou fiz bondade com vocês. Raabe está dizendo para eles, que vós também fareis beneficência ou bondade com a minha família. Ele está dizendo, eu fiz algo para vocês, agora eu quero bondade. Ela não pediu dinheiro, ela não pediu uma casa nova, ela não pediu bens materiais. Ela falou assim, aquilo que eu fiz por vocês, aquilo, ela escondeu eles dos soldados de Jericó. Ela falou assim, então o que ela quis dizer, assim como eu escondi vocês, me esconda também. Assim como eu guardei vocês dentro da minha casa, então age comigo da mesma forma. É troca. Aquilo que plantamos nós vamos colher.
Então, se eu estou hoje trabalhando, eu estou agindo de bondade, de beneficência com Deus, eu estou agindo de bondade e beneficência com meu irmão. Então, aquilo que eu estou plantando, eu vou colher. Eu estava pedindo somente isso. O que eu estou fazendo por vocês, eu quero de troca. Eu quero isso para mim. Eu quero receber isso. Talvez ela diz: eu nunca recebi algo de ninguém. Eu nunca recebi nada de ninguém. Então eu quero receber essa bondade de vocês. Porque a profissão dela era uma mulher zombada, era uma mulher que era deixada pela sociedade. Então não importa, está dizendo assim, a palavra de Deus, não importa quem você foi, não importa quanta zombaria você teve, não importa quem se levantou contra a tua vida, Deus está dizendo: você, a partir de hoje, Deus age com bondade na tua vida, e está dizendo: esqueça o passado, você é meu, eu te escolhi, a casa que você está é minha, e eu vou transformar. Tem pessoas que têm vergonha do passado. Não tenha vergonha, tenha sim Jesus no teu coração agora, que mudou a tua vida. Tenha orgulho, porque um dia Deus te encontrou e te transformou. Porque se Deus não lembra das coisas que você fez, quem sou eu, quem é alguém para lembrar daquilo que você fez? Nós temos que lembrar o dia que Deus nos encontrou. Tenho certeza que a Raabe, ela nunca esqueceu o dia que ela abriu as portas, aqueles homens entrou, porque a partir daquele dia a sua vida foi transformada. Eu nunca esqueço do dia da minha conversão. Eu nunca esqueço. Esqueço tantas coisas, mas o dia da minha conversão eu nunca me esqueci. Cai lá um homem alcoólatra, cheio de vícios, mas quando ouviu a palavra e foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, caiu de joelho e disse: eu quero esse Deus. Falta em nós coragem. Falta em nós coragem de entregar nossa vida ao Senhor e esquecer das coisas do passado. Era bom, os bailinhos era bom, as cachaças às noites era boa, mas no outro dia vinha tristeza, o arrependimento. Passar uma noite bebendo, esquecendo a família em casa, como se fosse algo em troca, esquecendo dos filhos. Os filhos crescendo, vivendo aquela situação, vendo uma situação daquela. Mas um dia Deus mudou. E hoje eu tenho orgulho, meus filhos têm orgulho de ter uma casa abençoada, onde nós temos diálogo. Sentamos na mesa e temos diálogo para conversar, que muitas vezes não tinha. Então Deus, Ele entra na casa para transformar. Ele quer entrar em casa hoje para transformar. Tem casas precisando que Deus entre. Sabe por quê? Porque você um dia levantou a mão e aceitou Jesus. Agora Deus precisa trabalhar. Tem vidas precisando da salvação dentro da tua casa. Tem família que ainda Deus precisa entrar para resgatar. E foi através de Raabe que toda a sua família teve um encontro com o Senhor. Mas há um trabalho. Ela diz: eu quero que salve minha casa, minha família, meus pais. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciares este negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo a bondade e a fidelidade. O que eles estavam dizendo? Se não denunciares esse negócio. Uma coisa que nós temos que ter muito cuidado é quando Deus, Ele fala dentro da nossa casa. Esses homens estavam dentro da casa de Raabe. Estava dizendo: Raabe, não denuncia que nós estamos aqui, porque se você denunciar que nós estamos aqui, nós corremos risco e perigo, e podemos não voltar para nossa casa. Podemos não voltar para Josué levando essa mensagem. Muitas coisas. Muitas vezes Deus, Ele tem um propósito para com nossas vidas. Usa um profeta e vem lhe trazer uma mensagem, trazer uma palavra. Mas nós não se aguentamos e comunicamos. Saímos falando, anunciando a todos os lugares o que Deus falou dentro da minha casa. Deus está dizendo: cuidado com aquilo que você fala.
O que é de Deus trouxe para você em particular, é porque Deus quer abençoar você em particular. Ninguém precisa saber o que Deus vai fazer dentro da sua casa. Porque às vezes nós não se aguentamos e começamos a falar. E Deus está dizendo: Ney, não fale aquilo que eu falo dentro da tua casa. Porque o diabo, ele pode usar isso e vir contra a tua vida. Ele pode investir, e as bênçãos que Deus tem para você, ela pode retardar, porque você falou demais. A bênção de Raabe estava no falar. A bênção da casa dela estava no agir, no ouvir a voz de Deus e se calar. Os propósitos de Deus, às vezes dentro da nossa casa, é só para mim e para você. Ninguém precisa ficar sabendo. Agora, quando Deus usa da tribuna e fala contigo, então é para que todos ouçam. Mas se Deus toma um profeta e vai falar em particular, é você e Deus. Toma essa palavra e guarda, porque Deus, se Deus falou, vai acontecer. Então nós temos que ter muito zelo com a palavra de Deus, com a voz de Deus. Deus é zeloso por aquilo que Ele fala e por aquilo que vai se cumprir na nossa vida. Às vezes nós perguntamos: mas por que Deus falou e até hoje não aconteceu? Deus mandou você sair falando? Às vezes as bênçãos estavam assim, um anjo estava do teu lado para te entregar a bênção, mas você falou demais e ele recuou. Eu vou esperar primeiro você fechar a boca, parar de falar. Aí quando você parar e você se arrepender daquilo que você falou, eu vou voltar e vou entregar a sua bênção. Nós temos que vigiar. Nem tudo o que Deus fala para mim, o outro precisa saber. É eu e Deus. É algo que Deus ensinou, que Deus falou. Às vezes é uma palavra, né, que nós tiramos. Uma palavra, mas isso não tem nada a ver. É através do nada a ver que tem tudo a ver. É das coisas mínimas, pequenas, que se tornam grandes. Aí diz: a nossa vida não responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciares. Ela então o fez descer pela corda e eles se foram. Mas outra lição que ela dá, lá no 17, ela diz assim, ó: e disseram-lhe aqueles homens, antes de ir, disse, ó, e disse-lhe: ide vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias. Qual é a nossa campanha? 21 dias no monte. O que Raabe está dizendo para os 2 espias? Vai até o monte, fique lá 3 dias, tenha um encontro com Deus, com esse Deus verdadeiro teu, porque enquanto você estiver orando lá, os inimigos seus não vão te encontrar, eles vão voltar para casa. Vá primeiro ao monte, antes de voltar para casa, antes de voltar com a notícia para Josué. Fique 3 dias no monte orando, para que Deus te leve, conduza vocês por esse caminho. Vindo da onde? De uma mulher que tinha poucos dias Jesus entrado na casa dela, mas ela tinha estratégia de Deus. Porque enquanto nós estamos no monte orando, enquanto nós estamos em batalha, Deus está guardando da tua casa, está guardando a tua família, está guardando o teu trabalho, está guardando a tua ida e a tua volta. Fique lá 3 dias. Ficaram lá 3 dias, obedeceram. O que é obedecer? Talvez os espias podiam dizer: mas quem é você, Raabe, para me ensinar? Eu sei, nós vivemos no deserto, atravessamos o deserto, atravessamos o Jordão, planície, planaltos, valas. Quem é você para me ensinar para andar para o monte, ficar 3 noites? Obedecer. Ela sabia que aqueles homens eram perigosos. Se encontrasse, eu mataria. Então nós não conhecemos as estratégias do diabo, mas Deus conhece. E se Ele nos manda fazer, faça, mas faça bem feito. Se Deus mandou 21 dias, faça os 21 dias, porque enquanto nós estamos no monte orando, Deus está guardando a igreja, Deus está guardando a tua casa, Deus está guardando a nossa vida. Apenas 3 dias. Voltaram, os inimigos foram embora, eles voltaram para a sua casa. E disseram aqueles homens:
Desobrigados seremos desse teu juramento que eu fizeste jurar. Vindo vós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. O que é um cordãozinho de escarlata, uma corda vermelha pendurada numa janela? Para nós nada, mas para quem obedece, sim. Quando Moisés, a última praga foi lançada no Egito, qual foi a ordem de Moisés, de Deus a Moisés? Unge os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. Qual era essa corda, esse sinal de escarlata, vermelho? Era um sinal que aquela casa havia chegado um homem chamado Jesus de Nazaré, e a partir daquele momento ele estaria presente naquela casa. Não é a fita, não é a corda, mas é a obediência. É um sinal. É um sinal. Não era para quando Josué rodeasse a Jericó, que os soldados vissem aquela corda pendurada e dissessem: aquela casa não cai. Não, era um sinal que ali dentro tinha o sangue de Jesus, a presença de Jesus. Porque quando nós temos Jesus na nossa casa, não precisa ninguém ver, basta que Jesus saiba que lá dentro Ele pode andar, Ele pode caminhar, Ele pode chegar. Não é algo pendurado que Jesus vai ver, é algo que está dentro, é obediência. Eu imagino aqueles homens longe, porque não poderiam estar perto, porque senão as flechas alcançavam. E de longe o homem ia ver uma corda pendurada. Ó, lá é a casa de Raabe, não pode. Lá estava o sinal de Jesus, dentro daquela casa. Agora eu pergunto, na tua casa, na minha casa, tem esse sinal? Será que nós temos esse sinal? Se vier o que está por vir, a minha casa não vai ser abalada, não vai ser destruída, porque ela não sabia o que vinha. Nós não sabemos o amanhã. Eu não sei o que amanhã vai acontecer dentro de casa, em volta da minha casa, no meu bairro, mas Deus sabe. Se acontecer no nosso bairro, na minha casa, em volta da minha casa, eu estou dizendo em volta, o que aconteceu em Jericó, a minha casa vai se abalar? Raabe não sabia de nada. Ela fez aquilo por fé e sabia que aqueles homens eram homens de Deus. Ela conheceu que era Deus, que era o Deus em cima, Deus embaixo. Então tudo que eles falavam, ela obedecia. E eles disseram para ela: ó, se isso não tiver, se essa marca não tiver na tua casa, nós não somos responsáveis pela tua família. Por isso que muitas vezes as pessoas lutam, fazem visita, oram, fazem campanha, mas nada acontece. Aí depois muitas vezes culpam a missionária, o grupo de visita, que foram lá e não aconteceu nada. Mas agora eu pergunto, vocês viram o sangue de Jesus naquela casa? Vocês perceberam, vocês viram a marca de Cristo dentro daquela casa? Porque se não tiver, não vai resolver nada. Porque os homens de Deus estão indo lá, estão levando a palavra, levando a mensagem, mas quando sai, não fica a marca de Jesus. Eles disseram para Raabe: ó, se a marca de Jesus não estiver na tua casa, nós não somos responsáveis pelo que vai acontecer. Quem é o responsável para a tua casa é você. Nós, homens de Deus, somos responsáveis pelas coisas que acontecem dentro da nossa casa. A responsabilidade é nossa, não é do missionário, não é do pastor. Nós oramos
Mas quem tem que tomar as atitudes, ter fé, obediência, é você que é morador. Levamos a palavra, levamos o ensino, levamos a mensagem. Aqui não falta palavra, não falta ensino, porque tem curso bíblico, tem ensinamento, tem palavra. Então, nós somos responsáveis por aquilo que levamos, mas não dentro da casa de vocês. Porque quando eu tinha problema, meus pastores iam, mas quando eles saíssem, eu tinha que obedecer o que Deus falou, para que tudo se transformasse. Porque se eu só ouvisse e queria que eles resolvessem, nada vai acontecer. Aí Josué recebe a voz de Deus para destruir. No 6, 22 diz assim: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. A estratégia que Deus deu, todo mundo sabe, já viram? Estou até passando aí. Os muros foram destruídos. Isso quer dizer, as barreiras foram destruídas. Mas como pode uma casa ficar sobre o muro e ela não cair? Será que nós estamos preparados para ver um vendaval no nosso bairro, vendo as casas sendo destelhadas, e nós confiar em Deus que a minha e a tua casa não vai ser tocada? Será que nós estamos preparados para que algo venha a ser destrutivo, destruir ao nosso lado, e eu ter certeza, ter fé, estar firme em Jesus, que a minha casa, a minha família não vai ser destruída? Essa mulher tinha certeza. Raabe tinha toda a certeza, porque ela marcou na casa dela o sinal de Jesus. Interessante que Josué está dizendo assim: agora vai lá e pega aquela mulher com toda a sua família e traga. Como que ele tinha certeza disso? Como que ele tinha certeza que a casa dela estava intacta e que a família dela estava toda lá dentro? Por causa da palavra. Porque esses homens de Deus deu uma palavra: se vocês permanecerem aqui, quando Deus nos der essa terra, eu venho te buscar. Então, se nós permanecermos firmes, se Deus tiver na nossa casa, a marca de Cristo estiver na minha casa, quando Jesus vier buscar a tua igreja, Ele vai saber que a tua casa será salva. Pode ser destruído tudo, porque o mundo vai ser destruído. Jericó representa o mundo sendo destruído, mas a nossa casa, onde tem a marca de Cristo, não vai ser tocada. Vai lá, vocês não disseram para ela que quando nós viéssemos aqui e Deus nos desse essa terra, a qual já fora prometida, vocês iam buscar ela? Então vai lá que ela está esperando. Palavra do homem de Deus. O que você tem falado na casa de alguém? O que eu tenho falado diante de Deus na casa de onde eu estou visitando, o que eu estou falando é um compromisso com Deus, é a verdade. Um dia Deus vai nos cobrar. O que aqueles homens disseram lá? Eles vieram e disseram para Josué: isso significa que aquilo que eu falo dentro da tua casa, Deus está ouvindo, e se eu não cumprir, Deus vai me cobrar. Vai lá buscar Raabe. Ela está pronta. A casa dela está pronta. Não foi tocada, porque a palavra de Deus nos fala no livro de Salmos: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, se você tem a marca de Jesus, a marca de Cristo na tua casa, não se preocupe com o que está acontecendo. Deus está guardando a tua casa e tem salvação dentro da sua casa. Não se preocupe o tempo que demorou.
Não se preocupa o tempo que passou desde os dias que os espias saíram e foram para Israel e retornaram com Josué. Está dizendo, quando Deus voltar, Jesus voltar, a nossa casa tem que estar preparada. E a tua, tá? E a minha, tá? Deus deu algo em nossas mãos. A hora está indo, mas Deus deu algo muito precioso em nossas mãos. Tem pessoas aqui que estão lutando pela tua família. Muitas vezes, nós como homens, achamos que não tem, está difícil, é impossível. Mas estou dizendo para você, para essa mulher, também era impossível. Mas a casa dela foi salva. E eu digo diante de Deus, tenha fé, persista, porque a tua família também será salva. Amém? Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé. Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando